resumi o trabalho de 2 horas em 20 minutos para mostrar para vocês o meu processo de modelagem e texturização de um objeto para games. Então, vamos lá. Galera, começando aqui a modelagem, eu pretendo fazer uma espada e aqui eu vou começar pela parte de baixo do cabo, né? Aquela proteção do cabo. Faço aí um cilindro e um chanfer embaixo, adiciono uma linha no centro aí para a gente poder ter um pouco mais de controle nas resoluções futuramente. E aí na parte de baixo eu dou um extrude para dentro. E aí eu vou extrudando e movendo aí para se adequar com o conceito, né? E com os detalhes que eu pretendo fazer. Né? Depois eu dou um bevel aí nessa linha, deixo as formas mais arredondadas. E uma das coisas que eu acho muito interessante que eu faço é adicionar formas básicas para adicionar determinados tipos de detalhes, né? Aqui eu deleto as faces que a gente não vai enxergar, tá? Sempre eu faço isso, sempre deleto das faces que não vão ser enxergadas. E aí em seguida eu vou também fazer aí uma esfera na qual eu vou tirar o tampo. Tirei o tampo de cima, tirei o tampo de baixo e também vou posicionar, né? Sempre deletando as linhas e faces que eu não vou enxergar. Dupliquei ali o torus e em seguida vou fazer um cilindro, né? Esse cilindro aí vai ser o cabo, galera. Faço esse cilindro, faço os ajustes. Todo tempo eu vou estar ajustando, também deletando as faces que eu não vou utilizar. Ó, aí eu utilizo a extrusão com a ferramenta de escala para fazer aquele detalhe ali em cima e também faço logo a extração, né? Porque ele vai ser um objeto diferente, onde ele vai ter um material diferente. Então eu já utilizo ele aí para extrair, né? Essa forma. Aqui eu faço um cubo onde eu vou fazer a guarda. Ó. Eu coloquei uma resolução de 2x2 nesse cubo, deletei a metade e aí eu vou adequar ele, né, para poder fazer a simetria mais lá na frente. Eu ajusto meus pontos, tá? Eu não tinha um conceito muito bem definido do que eu estava fazendo, mas eu estava indo mais no feeling, né? Eu estava fazendo uma modelagem bem freestyle mesmo, ela não tinha uma direção, mas, né? Eu realmente já tinha algumas referências na cabeça, mas não estava visualizando nada por enquanto. Aí, ó, eu fiz umas extrusões para fazer detalhes, aí eu venho puxando. E aqui eu tive uma referência da espada do Retorno do Rei do Senhor dos Anéis. Eu vou fazer um detalhe bem interessante aí nessa ponta, tá? Que existem várias outras espadas, né? Já vi uns conceitos também, mas base, né, foi nesse detalhe da espada do Retorno do Rei, que eu acho ela muito interessante. Ó, vou selecionar as duas faces do centro aí, ó, as 4 faces do centro, e vou dar um bridge para poder abrir o buraco, né? Não só deletar as faces, a gente dá um bridge que a gente tem esse resultado aí. Ajusto os pontos, eu sempre ajusto as resoluções mediante a minha necessidade, né? Dou o connect aí, ajusto movimento, escalono, sempre para poder se adequar aí com a forma que eu quero, né? Ó, aí eu continuo fazendo os detalhes, né? Afino um pouco mais essas pontas. Aqui eu seleciono algumas linhas, eu dou bevel, né? Aqui também na parte da guarda eu dou um bevelzinho pra gente não ter aqueles cantos vivos que, poxa, na hora de botar a iluminação fica bem ruim se esses cantos estiverem muito vivos. Então eu faço isso basicamente na peça inteira, tá? E a gente não precisa se preocupar porque as resoluções vão estar bem adequadas para o tipo de projeto que a gente quer fazer. Ó, nessa etapa eu faço logo o mapeamento, eu faço esse mapeamento aí. Às vezes mais por questão de instinto mesmo, porque eu sei que eu vou fazer um espelho, então aí eu faço esse mapeamento pra realmente, porque eu sei que eu vou dar a simetria, então eu sei que ele já vai com a simetria bem, com a geometria já aberta, entendeu? Então por isso que eu faço esse mapeamento aí agora. Com o mapeamento pronto, eu me preparo para fazer aí o mirror, né, a simetria. E aí eu começo a me preparar para fazer a lâmina, né? Antes da lâmina aparecer, eu tenho essa guarda aí, essa parte de onde a lâmina vai ser encaixada, vamos dizer assim, né? Deleto as partes que eu não vou ver. Não esqueçam sempre de deletar, né, cara? Quando você vai fazer isso, ó, dou uma extrusão para dentro e depois utilizo essa própria base para fazer uma extrusão para ser a parte da lâmina. Aí é interessante a gente ver as proporções para o cabo não ficar muito pequeno, a lâmina ficar muito grande, né?
Ó, adiciono as resoluções para fazer o detalhe da espada que eu queria que ela fosse curva aí, lembrando uma Claymore, né? Como eu falei, eu não tenho um conceito muito bem definido, ele está na minha cabeça, então eu vou adequando enquanto eu estou modelando, tá? Como eu falei, esse trabalho aqui ele não é nenhum trabalho específico, então eu tenho bastante liberdade na hora que eu estou criando. Eu não tenho limitações, né? Então eu vou realmente adaptando. Se eu não gostar de uma ideia, eu vou fazer eu mudo. Então eu sempre estou adaptando o modelo para o que eu quero fazer, né? Ó, aí no meio eu dei um chamfer para fazer a parte do suco da espada, né? É bem interessante quando a gente tem esse suco, porque é ele que dá firmeza basicamente para a espada na vida real. Então é mais um conceito interessante, porque a gente precisa fazer um projeto que seja crível, né? Que ele tenha as configurações de uma espada, assim, entre aspas, de uma espada verdadeira, né? Então, pô, aí uma espada tem um sulco de extrema importância para que ela tenha segurança, né? O sulco ele serve exatamente para isso. Eu adiciono as resoluções sempre necessárias aí, ó. Eu tento não exagerar nas resoluções, apesar de que nesse projeto eu acho que eu fui bem mesquinho aí nessa questão da resolução, né? Então aí basicamente nossa espada está próxima ao fim. Eu utilizo aí o Hard Edges pra gente ver aí aonde as arestas precisam ficar mais rígidas, né? Então eu faço aí esse processo de Hard Edges e o resultado fica bastante interessante. Aqui eu seleciono essa parte da frente, eu dou um duplicate nas faces, né, para extrair, aí eu vou adequando que eu queria um detalhezinho aí na frente, né? Então eu faço a adaptação, depois eu dou um extrude nas linhas atrás, né? É como se fosse, sei lá, um espaço para colocar o brasão de uma família ou algo do tipo, tá? Como eu disse, não tinha nada específico na cabeça, mas achei que ficou bem interessante. Eu aproveitei para fazer logo o mapeamento V, porque eu sabia que eu ia espelhar e eu queria que esse mapeamento V já viesse espelhadão aí, bonitão, né? Esse cabo eu não queria deixar ele muito grande, então, como eu falei para vocês, sempre adaptando aí as proporções, né? Aqui eu fiz um processo que eu gosto muito, eu dupliquei o cabo, aí eu fiz uma inserção de resolução, né, de linhas, inseri umas linhas, cortei e extraí essa forma aí, ó, do tamanho do cilindro, né? Já fiz o mapeamento dela, tá, galera? Eu faço logo o mapeamento dela porque eu vou duplicar ela bastante, então é bacana que ele já esteja já duplicado, né? Então de início aí, ó, eu fiz uma duplicata e fui apertando aí Ctrl D, o Special Duplicate aí, para ir fazendo no cabo inteiro. Achei que ficou muito simplório, então acabei decidindo fazer umas tiras como se o couro, né, da espada tivesse cruzado. Utilizei aí o soft Selection, né, para manipular aí as formas. E a todo tempo eu tô testando as coisas, né? Eu não tô seguindo um conceito específico, então eu vou testando as coisas, se vai ficar interessante, se não vai. Quando não vai, eu sempre mudo, tá? Muitas das vezes, por exemplo, esses ajustes que eu acabei de fazer são bem manuais, às vezes pode dar preguiça de fazer, mas são necessários, não tem pra onde correr, então é necessário a gente, mesmo que a gente faça uma base, a gente duplica, sempre vai ser necessário que a gente faça ajustes, né? Aí, ó, por mais que eu esteja copiando essas formas, o que acontece? Eu copio elas, mas depois eu dou uma rotacionada para dar uma variada, para não parecer que eu simplesmente peguei aquele objeto e dupliquei ele, né? Então, mesmo eu duplicando, eu faço alguma alteração para dar aquela sensação de que realmente aquele objeto ele é único, né? Foi construído de maneira única. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensação, né, de poder mover, mesmo duplicando, a gente poder alterar alguma coisa para não ficar algo extremamente repetitivo. Nesse momento aí eu começo a fazer o mapeamento V das peças que eu não fiz mapeamento antes. Dependendo do projeto, eu sempre faço aí o mapeamento V junto. Às vezes eu faço a peça e faço o mapeamento, faço a peça e faço o mapeamento. Nesse projeto aí eu fiz mapeamento de algumas peças, mas agora eu tô me dedicando em fazer o mapeamento de todas as peças aí para poder ter um resultado bacana. Como eu disse, como eu não tô seguindo nenhum conceito específico,
Aqui mesmo no mapeamento, às vezes eu não perco muito tempo em esticando a geometria, né? Às vezes eu só faço ali o unfold mesmo e mantenho ali e fico satisfeito, tá? Então eu não fiz o strength nas edges para esticar a malha direitinho, tá? Eu simplesmente fui abrindo e depois fui organizando. Quando eu falo em organizar, aqui no Maya eu acabo fazendo a organização manualmente das geometrias, né? Por exemplo, nesse projeto aqui, muitas das vezes, dependendo da forma, não ficava exatamente adequado, né? Dependendo da situação, ó, essas peças aí que ficaram curvas, talvez seria interessante eu ter deixado elas completamente planas, né? E não curvas, mas realmente não foi uma... como eu já falei, né? Eu não estava seguindo o concept exato, então eu realmente não me preocupei com isso, né? Dependendo das situações e projetos futuros, a gente se preocupa um pouco mais com isso. Mas como é um projeto aqui muito freestyle, eu segui dessa maneira, porque eu também não queria investir muito tempo nesse processo. Depois desse processo aí, galera, de mapeamento ver feito, organizado, bonitinho, eu fiz uma versão high poly do nosso objeto. Como vocês podem ver aí no vídeo, a gente tem um low poly, né? E também tem um high poly, porque aí eu vou levar ele para o Substance Painter para fazer a bake, né? A bake que vai permitir que a gente faça as texturas aí, né? E sem um bake, sem o mapeamento é impossível fazer, ó. Com a bake pronta, eu tenho alguns materiais inteligentes aqui que eu aplico. Como eu disse, eu não queria perder muito tempo no projeto. Esse projeto aqui eu fiz ele em mais ou menos umas 2 horas, né? Eu acho que fui estourando 2 horas, então realmente não queria investir muito tempo nele. Então eu utilizei bastante material inteligente, os Smart Materials. E aqui na lâmina eu decidi fazer algo um pouco mais manual, um pouco mais personalizado. Então adicionei uma camada metálica e em seguida aí, ó, eu vou jogar uma sujeira nela, um dirt que a gente chama. Ó, eu fui testando alguns dirts, porque eu de início eu não gostei, fui ajeitando a opacidade, né? Fui realmente testando. Quando a gente não está seguindo um concept perfeito assim, diretamente, a gente realmente precisa passar por esse tempo de testes. Minha ideia aqui era adicionar uma sujeira, como se fosse uma sujeira no centro, no suco da espada, só que aí ficou na espada inteira. Então eu peguei um pincel e vim retirando isso da parte das lâminas, né? Que a ideia não é fazer uma espada enferrujada nem nada do tipo, mas só para colocar uma sujeirinha ali para dizer que ela já estava desgastada e tudo mais. Então eu removi esses detalhes da parte, né, das arestas aí do modelo, porque eu vou inserir uma lâmina, eu vou fazer um esquema aí pra gente colocar uma lâmina, ó. Então eu apliquei um generator onde eu consigo capturar só a borda da espada, né? Isso aí vai me permitir colocar um material um pouco mais reflexivo e que tenha uma textura que se assemelha a um fio, né? A ideia é fazer esse fio algo bem sutil, mas que desse pra gente olhar assim e ver, poxa, ali tem um fio, né? Essa espada foi amolada numa pedra, ou, né, foi amolada naquelas pedras de amolar mesmo, então as bordas elas realmente são um pouco mais desgastadas, ó. Tinha muito detalhes ali de ruídos nas bordas, então eu decidi achar a camada que estava fazendo isso e remover os detalhes de corrosão da lâmina, da parte da lâmina mesmo, porque eu não queria que desse esse aspecto de desgaste no fio, né? E sim só no corpo da espada. Eu pretendia fazer um couro desgastado aí na espada, eu pretendia fazer ele bem manual, mas aí acabou que eu achei aquele Smart Material ali, apliquei e ficou quase que exatamente como eu estava imaginando, né? Aqui eu adicionei um pouquinho de displacement, né, da camada de displacement, e fiz alguns ajustes no display geral do Substance para eu ter uma visão melhor. Mudei ali a tonalidade de mapa para o Oasis, que é um processo que eu sempre faço, ainda não tinha feito aí nesse exemplo, né? Mas esse Smart Material de couro que eu utilizei, ele já estava no conceito que eu queria. Eu queria um couro que fosse com as laterais desgastadas, e aí, pô, eu consegui exatamente o que eu queria ali com aquele Smart Material, mas tem como fazer manualmente também, né?
Aí eu alterei as cores, alterei a borda, eu queria essa borda um pouco mais em evidência, então eu adicionei um pouco ali do height nela, né? Deixei ela um pouco mais alta, né? Fui testando aí as cores para ver qual cor poderia se encaixar melhor dentro do que eu queria. E aí eu já estava bem satisfeito, né? Adicionei só mais alguma camada de sujeira, mas nesse ponto eu já estava bem satisfeito de como esse couro tava. Galera, finalizando isso, eu exportei os mapas e joguei no Marmoset, né? Joguei no Marmoset e aqui eu fiz a configuração do material, né, que eu tinha exportado, e em seguida escolhi uma cor de cenário, tá? Testei algumas até eu ficar satisfeito com uma delas. Acabou aí que eu escolhi um ambiente interno de uma casa abandonada, que eu achei que ficou bem legal. Aí eu posiciono a lâmina numa pose mais dinâmica, né? Para eu poder apresentar ela de uma maneira mais interessante, rotacionar a iluminação. A minha ideia é mostrar um pouco da reflexão aí da lâmina. E sempre eu tô testando coisas novas, né? Quando eu tô fazendo um projeto mais livre assim, né? E aí eu configuro a saída, como é que vai ficar a tela. Utilizo ali a área segura da câmera, tá? Divido a minha tela em duas para eu poder olhar uma onde vai ser realmente a minha imagem e outro lado em perspectiva para eu poder ir manipulando as luzes, né? Às vezes eu desativo todas as luzes para eu trabalhar em cima de uma luz específica. Normalmente eu faço o esquema de 3-point lights, né, que são a iluminação de estúdio, mas nesse objeto realmente não foi o que eu fiz. Eu adicionei algumas luzes de uma maneira que eu achava que ficaria interessante, tá? Adicionei uma backlight ali para ela pegar essa luz mais de trás, mais traseira, onde eu consigo desenhar um contorno ali no meu objeto e vou mesclando essas luzes para chegar no melhor resultado possível, né? Nessa etapa eu seleciono a câmera, eu vou configurando aqui o Depth of Field, né, que é o foco da câmera. Muitas das vezes dá um grau visual muito maneiro, então eu utilizo bastante. No sistema de mapas, né, eu também utilizo o Aces, né, e ajusto a exposição. Quando eu uso o Aces fica um pouco mais escuro, mas ali eu ajusto a exposição. Utilizo o efeito de vinheta, às vezes clareio um pouquinho ali o brightness do skylight para ficar mais visível. E aí por final eu, né, começo a tirar os renders finais aí pra gente ver o resultado final. Nessa última etapa eu mudo o objeto de posição e adapto as luzes também para que elas fiquem, né, esteticamente mais atrativas, e posiciono ali as luzes para eu poder tirar um outro shot, fazer um outro render desse objeto, para que fique mais apresentável, né? E assim eu posso estar tirando várias e várias outras imagens para a gente ter o visual dela aí bem interessante, né? Aí eu vi que a resolução não ficou muito alta, eu reconfigurei, aumentei um pouco da resolução, fiz um outro render e aí a resolução ficou bem mais interessante. Chegando nesse ponto, agora a gente consegue ver o resultado final. Eu fiquei bem satisfeito de como ficou. Um projeto aí que demorou por alto aí no máximo 2 horas. Então acho que o visual ficou bem interessante, ficou bem bacana. Galera, espero muito que vocês tenham gostado do processo. Beijos e abraços e até o próximo vídeo. Valeu, falou!